Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Raiz do Luciano. Um programa onde você terá acesso a assuntos densos e muito interessantes na área de produção de flores. Aqui nós falamos sobre sua jornada de transformação para ser um produtor de sucesso. Vamos lá? E quem é você? Eu sou o Luciano Rios, produtor de flores aqui em Olambra. Isso há 18 anos já. Que maravilha! E hoje é o nosso episódio número 1. Qual que é o tema hoje, Luciano? Hoje o tema de hoje é como um produtor de legumes pode transformar a sua vida iniciando a produção de flores e vendo seus negócios mudarem. Tá? Vamos às perguntas então? Vamos lá. Então vamos lá. Luciano, para você, o que é produção de flores? Para mim, produção de flores é um negócio que está na minha vida aí há muito tempo, né? Que deu certo para mim e eu acredito que vai dar certo para muitas pessoas também. Vai transformar vidas aí, né? Ao longo dos anos. E é um negócio que está em alta hoje, né? Produzir flores é, para mim, assim, algo extremamente prazeroso. É uma coisa que não sai da minha vida, sabe? Que é uma coisa que eu amo fazer e tem dado resultado, e a minha intenção é ajudar várias pessoas também a entrar nesse ramo aí. Que legal, Luciano. E como o tema hoje, né, seria sobre a transformação, né, de um produtor de legumes para um produtor de flores, sim. Na sua ideia, né, qual seria a diferença entre ser um produtor de legumes e ser um produtor de flores? Olha, particularmente, assim, eu nunca produzi legumes, mas pegando carona, assim, no que eu já vi, né, e vejo até hoje, pessoal produtor de legumes aí, que muitas vezes não é valorizado o produto, às vezes tem muita oferta, né, e pouco recurso, né, de entrada, vamos dizer assim, valor agregado, né. Então, já nas flores, é o ponto-chave, assim, uma coisa que eu trabalho há muito tempo. Então, para mim, é um negócio que alavanca muito a economia pessoal sua, né? E da tua família também. Então, eu acho que também, para trabalhar também, eu acredito que até mais confortável também. Quando se fala em estufa, o pessoal já imagina uma estufa quente também. E não são todas as estufas que são quentes, né? Então, eu acredito que é mais prazeroso trabalhar com flores. Legal. Mas você acha, por exemplo, que ser um produtor de legumes, você acha que teria as mesmas condições de um produtor de flores, se a gente for falar financeiramente? Olha, financeiramente, eu acredito que não. Eu acredito que a flor, ela sempre sai na frente, né? Produzir flores é uma coisa aí que não é de comer, né? A gente fala, e uma coisa que está saindo na frente, assim, por exemplo, eu tenho também uma outra propriedade aí, né, que eu tenho um pouco de gado e tenho também um pouco de legumes. E é bem maior do que o sítio onde eu tenho as flores. Então, em pequenas áreas, eu consigo ter um faturamento muito maior do que onde eu tenho esse gado e os legumes também. Então, eu fico imaginando um produtor que produz só legumes, né? Ele vai levar mais tempo para chegar num patamar onde as flores te levam muito mais cedo. Entendi. Entendeu? E a estrutura, Luciano? Vamos dizer assim que alguém se interesse por esse mercado de flores, né? E hoje ele cultiva legumes. A estrutura para plantar um e outro, a estrutura física, é muito diferente? Olha, acredito muito mais diferente. Existem pessoas hoje que produzem os legumes, por exemplo, em céu aberto, né? E hoje está cada dia mais complicado você produzir essas legumes em campo aberto, porque por causa de clima, uma hora chove demais, outra hora chove de menos e tudo mais. Tanto é que está tendo cada vez mais produtores aí, por exemplo, de tomate que estão produzindo em cultivo protegido, né? Que aí água na medida certa, luminosidade na medida certa, nutriente na medida certa. Então, é importante se estruturar também mesmo.
Então, eu sempre falo, no mundo das flores, você tem uma infinidade de flores que você pode plantar. Ótimo, mas desde que você estrutura também o tipo de planta que você vai cultivar. Agora, Entendeu? se a pessoa, por exemplo, que planta legumes hoje, se ela quiser plantar flores, ela teria que ter um investimento muito maior? Eu acredito Porque a gente comentou que as estruturas seriam um pouco diferentes, Sim. né? Na verdade, de tudo isso aí é mais definir mesmo que tipo de cultura vai plantar e se essa cultura exige aí uma estrutura cara, vamos dizer assim, uma estrutura mais avançada, né? Porque hoje o que mais se fala também é estruturas cada vez mais avançadas, né? Com mais tecnologia. Então é adaptando os procedimentos para chegar lá. Muitas vezes a gente fala, não é estufa que vai produzir sua flor, mas eu acredito que se ela precisa de um exemplo, um escurecimento, ela tem que ter um escurecimento adequado para produzir. Essa cultura exige um clima melhor, um ventilador, sistema de pad, então você tem que estar obedecendo esse cronograma. Pode estar fazendo também como estufa de madeiras, né? Mas é tudo adaptado ao tipo de cultura que você vai fazer. Então isso pode custar tanto um pouco mais, ficar mais viável, né, a construção, como também um pouco mais caro. É para começar pequeno, então. Para começar pequeno, exatamente. E o que você acha que plantar flores, né, seria melhor do que plantar os legumes? Vamos falar no meu caso, eu já tenho os números de tanto das flores como dos legumes. Então é aquilo que eu sempre digo, faturamento, qualidade de vida melhor. Eu acredito que você vai trabalhar num ambiente melhor, um ambiente protegido. Vai te dar mais, eu acredito, aí uma segurança para a tua família, né? Então, quem está no legume, está indo bem, maravilha. Imagina no legumes. Se quer migrar para flor, ótimo também. Mas desde que seja cauteloso, né? Tem que estar dosando as quantidades, vendo o que é melhor, né? Para adaptar, para ela poder também se adaptar, porque legume é uma coisa, flores é outra. Então, tudo é adaptação, tanto financeiramente como estrutura, e envolve várias coisas. Né? Você tem algum exemplo aqui na região desse tipo de mudança de cultura? Até tenho. Alguns amigos meus, assim, eles estavam na flor, né? E aí surgiu aí para produzir tomate, vamos dizer, o tomate sweet grape. Na época estava em alta, o pessoal chama febre, né? E aí esse pessoal acabou parando com as flores e migraram pro tomate sweet grape. E aí com o tempo, até eu comentei alguma coisa, né? De que eu acredito que a flor sempre sai na frente, demais, por metro quadrado, uma coisa e outra. E muitos aí se aventuraram. Eu acredito que tenha ganhado um pouco de dinheiro também nessa cultura aí, mas acabaram voltando para as flores novamente. Né? Então, e estão até hoje fixados nas flores. Então, assim, quem estava na flor, acostumou com o lucro da flor, com o sistema da flor, acabou não se adaptando em produzir o legume. Por exemplo, o tomate aí, né? O que sempre pega é o faturamento, né? Ver o que é mais viável. Porque trabalhar, você já vai ter que trabalhar mesmo. Isso aí não tem nada de você escapar. Né? É sol, é chuva, tudo bem que é cultivo protegido todo. Então, se vai acordar cedo de manhã e vai até o sol, como diz, o sol raiar, né? O sol, o pôr do sol, vamos dizer assim, né? Então, que seja faça por melhor, né? Para te dar um retorno legal para que você possa alavancar e se estruturar. O faz-me rir, eu digo, né? Tem que vai produzir, vai trabalhar, então o faz-me rir tem que entrar legal, né? Você comentou também que na época que eles transitaram para o tomate, teve muita queda de valor também, né? Pessoal, por mais que a flor oscila muito também no sistema leilão, mas nós temos também o sistema intermediação. Tem outros mercados também, outros pontos de venda aí de flores que não é o Velling também, o pessoal consegue um preço estabilizado, né, na flores. Agora, o tomate sweet grape aí que o pessoal começou a produzir, no geral, as legumes,
o preço oscila muito e isso acabou caindo um pouco a média deles, né? É onde eles foram e desanimaram, né? Agora, vamos supor que alguém, assim, se interesse, né, em fazer uma transição, por exemplo. Você acha que demoraria muito fazer uma transição, um teste para sair do legume e ir entrando na área de flores? Eu creio que não, porque vamos falar aí que a pessoa está no legume hoje, né, produzindo os legumes, e ela quer migrar para a flor. Então, não pare, eu aconselho não parar com toda a sua cultura do legume para migrar para a flor. Porque você tem que ir dosando aos poucos. E também com 3 meses, eu acredito que você já vai ter o resultado. Você plantando uma flor hoje, com 3 meses já vai estar colhendo. E aí é tão gostoso você sentir o mercado, né? Os lucros, faz-me rir, que nem eu falei, né? E, porque na vida, apesar de não é só dinheiro também, né? Mas é o prazer também de trabalhar com as flores. É um outro mercado, né? Mas 3 meses já dá para começar a sentir já a mudança de estar migrando para a flor aí, entendeu? Você disse que o ambiente é muito diferente, né? Luciano, o que você imagina, por exemplo, para um produtor que deseja mudar, né, de legumes para flores? O que você imagina que pode impactar na família, por exemplo? Não só na família, mas até mesmo na cabeça do produtor. Você fala de mudar de legumes para flores, né? Eu acredito que vai impactar muito, sabe? Para melhor, né? Eu sempre falo que produzir flores é uma coisa que vicia. A gente até brinca assim que a gente começa com meia dúzia de potinho, plantando, né? E daqui a pouco já está com produção extensa aí. Então, também acredito que vai agregar muito valor também, né? É gostoso você produzir e você ter retorno, né? Então vai impactar muito na sua família. Eu acredito que você vai ter mais renda, mais qualidade de vida, né? Como eu sempre falo, hoje eu como da flor, viajo da flor, visto da flor. E então isso daí eu acredito que vai transformar a sua vida para melhor aí, produzindo flores. E sem contar também, Cristina, eu também tenho uma amiga minha que ela estava meio deprê. E ela começou a produzir flores e curou. A flor cura a depressão. Então é uma coisa que você vai trabalhando, vai vendendo, é uma coisa que te dá muita paz, né? E ocupa a sua mente de uma forma que você não vai nem pensar em coisa errada. Como acontece comigo, entendeu? Eu não consigo nem pensar em coisa errada nunca. Só que, bom, fim de semana, aquilo que eu sempre digo, a gente se policiar, né? Porque mente vazia, como todo mundo fala, é oficina pro diabo, né? Já pegando carona. Então a flor, ela te ocupa a sua mente. Você consegue alavancar uma boa estrutura para a sua família, e tanto em todos os aspectos, né? Financeiro, emocional e por aí vai. Então, eu não sabia que a planta curava deprê, mas também, né? A gente olhando aqueles potinhos de flores lá abertas, como sentir depressão olhando aquela beleza toda? Exatamente. Né? E aí você fala assim, eu até trabalhava com um amigo meu, inclusive ele é pernambucano, esse amigo meu, e ele dizia assim, Luciano, eu queria saber quem foi que pintou essas flores. Ele brincava, porque a coloração da planta era tão bonito, e é bonito, que te chama a atenção, né? Aí você fala, puxa, eu plantei aquela mudinha tão miudinha e olha, ela coloriu hoje. Então, tudo isso daí te traz um benefício emocional também, entendeu? Agora, por exemplo, a gente está falando desse mundo novo, né, que são as flores. Você imagina que um produtor de legumes, por exemplo, se ele assim desejar, qual seria a oportunidade que ele teria se ele fosse para o mercado de flores? Ou de repente, se ele não fosse, o que ele estaria perdendo? Olha, se ele for, eu acredito que ele vai impactar. Trabalhar, como você fala, mexer com as flores é uma coisa que te valoriza, né? Valoriza o seu trabalho, tudo mais. Se ele deixar de ir, se ele caso falar, não vou tentar, mas perder essa oportunidade de mexer com as flores, é aquilo que eu falei, tem coisas que ele vai ficar naquela vida que ele está levando mesmo.
A flor, ela consegue abrir horizonte para você poder tá pensando em muito mais coisa e muito mais além. Parece que é um mercado pequeno, mas não é. Envolve muitas pessoas, né? Quantas pessoas novas você vai estar conhecendo também, né? Sempre falo, quantos fornecedores estão envolvidos no meu negócio hoje? Né? Fornecedor de vaso, substrato, embalagem. É tão gostoso a gente produzir uma flor e ver que você está empregando diretamente e também indiretamente. Não que os legumes também não empregam, mas a flor é muito mais, né? E o que eu sempre digo, gente, chega de desemprego no Brasil, né? Vamos abrir novos nichos de mercado para que vamos empregar esse povo aí, né? Legal. Agora, vamos supor que eles pensem em mudar, né? Cogite essa ideia. Como que seria? Em que momento que seria essa transição? Teria alguma época do ano que seria melhor fazer isso ou é independente? Nas flores eu acredito que, por mais que tenha as datas comemorativas, por exemplo, um Dia das Mães, de repente uma pessoa falar, não, eu quero começar já Dia das Mães e eu já quero arrebentar porque já é um pico, eu já consigo fazer dinheiro. Maravilha, fica à vontade. Mas a flor é uma coisa que te permite você produzir o ano inteiro, né? O ano inteiro. Agora, existem algumas estações do ano que você tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, o excesso de calor, por exemplo, em janeiro, fevereiro, é característica, é chuvoso. Mas, por outro lado, você está coletando a água da chuva e isso já vai trazer um benefício, né? Produzir no inverno, não se sabe se vai vir uma geada muito forte, aí tudo você tem que estar tudo atento. Mas eu acredito que a flor é o ano todo, você pode começar em qualquer época do ano, né? Isso que é bom. Tá, e existe também a possibilidade, né, de mudar de cultura aos poucos, né? Porque, pelo que você falou, você não aconselharia a pessoa a mudar totalmente de cultura, e sim fazer um teste, é isso? Sim. Na verdade, o negócio de mudar de cultura precisa ter cautela, né? Eu acredito. No meu caso, na minha estufa, eu tinha uma salada. Era uma salada mista. O pessoal, nossa, Luciano, o pessoal do velho ligava, Luciano, o que você tem? Você tem tal coisa? Eu não tenho. E tal coisa? Não tenho. Por quê? Eu estava com 5 tipos de cultura na minha estufa, numa estufa climatizada para calanchoe, e produzia Dieffenbachia, Ripsalis, Ixoria, Calícia. Tem uma planta pendente também que chama Nepeta. Vários tipos de planta, aí eu cheguei produzir, né? Mas o que mais foi ganhando no mercado, claro, aí eu decidi produzir o calanchoe. Mas para isso eu tive que ir me adaptando, vendo se era aquilo mesmo o meu mercado. Porque eu sempre digo, você tem que achar o seu espaço no mercado. Então, às vezes a pessoa está lá, como eu tenho um exemplo aí até de uma pessoa que, amigo meu que é produtor de crisântemo, e hoje ele é produtor de crisântemo, mas ele já produziu planta verde, migrou para o crisântemo. Então, tá bem, né? Mas eu vejo às vezes o crisântemo perdendo um pouco, né? Às vezes é mais para época, vamos dizer assim, né? Que ele alavanca legal, né? Vamos dizer em finados. Mas no decorrer também vende, né? Agora a planta verde ela ganhou mercado. Está ganhando mercado cada dia mais também. Então, assim, antes de mudar de cultura, é bom ter cautela. É o que eu sempre falo para um amigo meu também. Às vezes a gente está na época das vacas gordas e acha que está nas vacas magras. Às vezes essa cultura está te dando retorno e você não está enxergando. E aí vai pular para outra cultura, de uma vez pode ser um risco. Então, cautela na hora de mudar de cultura, né? Entendeu? Eu acredito também que esse possa ser um erro da maioria das pessoas, que é não conseguir gerir o próprio negócio, não é isso? Também. Isso pode criar confusão também no pensamento de não saber no momento de fazer uma transição ou não, né? Exatamente. É o que eu sempre digo, né? Você tem que ter números, né? Números dessa cultura, quanto que ela te dá por mês, quanto que ela te dá por ano, para você poder não fazer loucura. Como, por exemplo, tá numa flor e de repente migra aí para um tomate. Entendeu? Sem ter números concretos do tomate. Da flor você já tem. Então é um risco, né? Quando você fala nas culturas,
Geralmente você fala em metro quadrado. Aham. Você tem mais ou menos de cabeça o que poderia estar produzindo em metro quadrado de flor versus legumes, por exemplo? Hoje o que te dá retorno aí são as mini plantas mesmo, né? Que vai te dar, você vai pôr mais por metro quadrado. Mas em termos de legumes, eu acredito que se você, em legumes, às vezes te exige você a ter hectares para você estar enchendo, né? E o retorno, muitas vezes, com uma estufa de 1.000 metros quadrados, você consegue faturar o que você tem aí, de repente, em 10 hectares, entendeu? Então, o bom das flores é isso aí. Você produzir mais por metro quadrado, mais concentrado, menos movimentação, né? Vamos dizer assim, em áreas grandes, e que te atende aí muito mais faturamento, em menos metro quadrado do que os legumes, de repente, em hectares aí, entendeu? E menos risco também, né? E menos risco também, que entra no cultivo protegido aí, né? Agora, lógico que tem pessoas que estão muito bem nesse setor, né? Sim, De com plantação de certeza. legumes. Mas você vê que isso, no caso das flores, você vê que isso poderia agregar um item a mais para eles? Com certeza. Tudo mercado novo é tudo muito bem-vindo, né? Então, hoje a gente vê aí megas fazendeiros, estão indo super bem também. Aqui na Ulambra tem exemplos também de pessoas produtoras de citros, suíno e grãos, né? Que aí cai no legumes também, que milho também é legumes, né? Então, e aí esse pessoal começaram com as flores também, com estufa. E estão gostando muito, entendeu? Porque viram que, em vez de ter vários hectares, com poucos metros quadrados, ele consegue um faturamento superior ao que ele estava fazendo lá, entendeu? Impressionante, né? Impressionante. Agora, por onde você começaria a fazer essa transição? O que você imagina? Primeiro você investiria na parte de estrutura física ou no conhecimento? Como é que você iniciaria isso se você fosse mudar de cultura? Se eu fosse mudar de cultura, primeiramente eu acredito que fazer um levantamento aí de mercado, né? O que tá bom? Procurar um cara de conhecimento, como eu, né? Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Então, eu acredito que primeiro buscar conhecimento com pessoas que estão no mercado, para ver o que tá no segmento hoje. Eu sempre digo, né? A gente tem os números, a gente tem as clarezas do mercado hoje, de vários centros de distribuição, e que envolve muita coisa, né? É o produtor, é o fornecedor, é o atacadista. Então, Cristina, o que eu sempre digo, né? Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Então, é importante sempre buscar o conhecimento para poder começar algo novo, né? Isso que é importante. Com certeza. E como que você se organizaria para fazer isso, por exemplo? Se você fosse mudar de legumes para flores, como que você começaria essa transição? Então, eu acredito, isso daí a gente tem que estar começando, nessa transição, começando aos poucos, né? Você tem que sentir o mercado. Você já conhece o seu mercado que você está hoje, você quer mudar, beleza. Mas tem que... você tem que estar buscando conhecimento, tipo assim, você fazer as coisas aos poucos. Então, não mudar completamente. Né? Por exemplo, eu produzia vários tipos de planta, né? Então, na minha estufa eu tinha 5 tipos de plantas. E dentro de uma estufa climatizada. Então, eu tinha o calanchoe, eu tinha a difembáquia, calícia, ou vamos dizer plantas pendentes, né? Ixória, tudo dentro de um ambiente só. Um ambiente que para o calanchoe estava ideal, mas para a planta verde não estava. Então, ganhando no calanchoe e perdendo na planta verde. Porque a planta verde você pode botar em temperatura aí de, vamos falar 30 graus aí, uma estufa que não precisa necessariamente de ventilador, PET e tal, né? Então, você tem que... Aí o que eu fiz?
poxa, eu fui ganhando mercado nessa planta. É como se eu tivesse nos legumes também e fosse vendo que essa cultura da flor estava indo melhor. Então, mudando com cautela até você se achar no seu espaço no mercado. Isso que é importante. Né? Agora, a gente observa, por exemplo, que tem pessoas que ficam com um pouco de receio de mudar para uma cultura de flores, por exemplo, porque ela se vê longe dos grandes centros logísticos. Você acha que isso realmente seria um empecilho? Não, eu sempre digo que a distância não é problema. Não é. A gente costuma, muitas vezes, o que atrapalha a gente nos negócios também, é sempre procurar um empecilho para você mesmo. Ah, mas eu vou vender para quem? Gente, a flor, ela atravessa fronteiras e está atravessando continentes também. Então, assim, o problema de distância não é problema. Tem até esse tempo atrás um atacadista falou comigo que ele é produtor também em região lá de Minas. E ele falou, Luciano, eu mando um caminhão por semana, um para São Paulo e um para o Paraná. Ele produz em Minas, não é cooperado do Vellig, e distribui nesse lugar. Um para o Paraná e um aqui para São Paulo. E tem muitas flores também vindo de fora aí, né? Para cá também, para os grandes centros aqui. Vem de Rio de Janeiro, vem do Ceará, né? Vem Mato Grosso. Então, assim, a distância não é problema. Né? Então, você falou de continente também? Como Sim, assim? porque assim, hoje tem muitos produtores aqui na Holambra que exportam, né? Para a Europa. Então, enquanto muito exporta carne, o pessoal está exportando flores. Né? Tanto importa, como é o meu caso, eu importo de fora, muda, né? Como outros pessoal aí, produtores, exportam a flor. Entendeu? Isso é incrível. É incrível. Agora, tem alguma situação, Luciano, que você não aconselharia a pessoa a parar de produzir legumes para iniciar um plantio de flores? Eu acho que tem muita gente aí nos legumes aí, tão bem, né? Você pega pessoas aí que até veio de fora, né? Da Holanda aí, por exemplo, tão megas fazendeiros, que tão indo bem no seu negócio. E eu sempre falo, às vezes, você já tem seu mercado, está indo bem, maravilha, mas nada te impede de começar com cultura nova. Sim. Como cultura de flores, né? E plantas. Entendeu? Tem aí algum efeito colateral que eles sentiriam, por exemplo, para quem está acostumado a plantar legumes, né? Qual seria aí o efeito colateral que ele sentiria se começasse a plantar flores? Efeito colateral bom, né? Você quer dizer, né? Efeito colateral é surpresas uma atrás da outra, viu? Eu acredito que surpresas boas aí, surpresa assim que o cara vai falar, puxa vida, eu consigo tanto em pequeno espaço. Eu consigo muito por metro, é o reverso, né? Muito por pouco espaço, enquanto que ele produz muito, talvez muito, talvez pouco, em espaço grande. Os efeitos colaterais que eu falo é bom. É só o corre-corre também, né? O corre-corre. Um pouco mais intenso só, né? Exatamente. É tudo com mais intensidade, porque o plantio de flores hoje a gente fala em semanal, né? A gente não fala plantio trimestral, semestral. É semanal, então toda semana plantando, toda semana colhendo, trabalho de formiguinha. Você põe um pote aqui, daqui 3 meses você tira, você tem que estar ciente, você tem que colocar outro no lugar, né? Então é tudo muito intenso, por isso que fala culturas intensivas, né? Entendeu? Eu vejo que teve pessoas, né, que você ajudou, que você deu dicas, e hoje estão bem no mercado. Sim, né? também. E essas pessoas já vieram de outros mercados também, né? Já, com certeza. Tem pessoas aí que até trabalhavam no comércio e hoje trabalham com flores. Na própria, mexer com gado também.
E aí ajudei também tudo, né? O pessoal adaptou legal nas flores também. Viu que é um mercado novo, né? E está em expansão, então o mais é você adaptar, né? Adaptar de um segmento para outro. Adaptou, só decolar. Agora, eu sei que você ajuda muita gente, né? Sim. E você tem prazer em dividir tudo aquilo que você aprende. Com certeza. Né? E o que você sente quando você vê um produtor que está passando dificuldade na área agrícola? O que você sente a respeito dessa situação? Eu fico até chateado, porque eu não quero que pessoas estejam passando fome no campo. Vamos falar português claro aí, né? Ou passando dificuldade, vamos dizer assim, né? Porque fome, graças a Deus, é difícil, porque o pessoal nem bota um frango lá para rodar lá e tal. No meu caso, até citando, eu sou da agricultura familiar, eu pago o meu sítio por ano. E é um sistema que foi feito que com frango caipira você paga a parcela do seu sítio no ano, né? Ou com leitão caipira. E quando você planta flores, aí você consegue pagar o sítio, consegue prosperar mais, construir uma casa boa, um carro bom. Porque assim, eu sempre enxerguei, né, Cristina, que principalmente eu sou de uma agricultura familiar. Eu não quero só meia dúzia de leitão no chiqueiro, meia dúzia de potinho dentro da estufa, uma criação de frango, caipira. A gente sempre pensou em alavancar, né? Então, o homem do campo, o produtor de flores, ele tem que pensar grande, né? Então, quando eu vejo alguém passando dificuldade, eu vou lá com as minhas instruções. E às vezes o pessoal fala, poxa, mas não vai te arrumar concorrente para você? Até hoje, para mim, graças a Deus, só crescimento, né? Eu passando meus conhecimentos para o pessoal aí, e agora, alguns até acataram também, outros acabaram parando, né? É uma pena, mas talvez tenha parado por outros motivos também, né? Que eu não sei exatamente o que é. Mas, assim, fica a dica, né? Se a pessoa tá passando dificuldade aí na produção, uma coisa e outra, busca ajuda, né? Todo dia é um novo dia. É verdade. Né? E você? Você está feliz com esse mercado? Muito, muito, muito. Graças a Deus. Mudou na sua vida? Mudou muita coisa, Cristina. Eu acho que uma posição social que eu tenho hoje, graças a Deus, é uma coisa assim que eu conquistei. Na verdade, só posição social não enche barriga, né? Nós temos que dormir de barriga cheia assim, né? Mas é só prosperidade para mim. Graças a Deus. Tem coisa aí que é incrível dizer que através da flor eu cheguei onde eu tô. Como eu falo, eu como da flor, eu visto da flor, eu viajo da flor. Me permitiu fazer viagens internacionais aí, buscando mais conhecimento ainda. Andar de carro bom, ter uma casa boa, né? Ter uma boa alimentação. Então, para mim, as flores só transformam minha vida para melhor, né? Um cara que veio aí do nada, vamos dizer assim, né? O meu bem maior sempre foi a minha família. Então, emociono. E por mais que a gente fala que não tinha nada, mas valorizar a família, né? Então é isso aí. É algo que mexe muito com você. Uhum, sim. E eu tenho certeza que você pode transmitir isso para mais pessoas e ver esse mesmo resultado na vida delas. Né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aí por compartilhar com a gente sobre esse tema hoje. Tá bom? Obrigado. E obrigada por estar aqui no seu programa. Ah, tá. Obrigado. Comigo. Ai, Deus do céu. Gente, o que aconteceu comigo?